Olá, doutora Paula, mais uma vez nos encontramos aqui para olhar a saúde. Nestes últimos dias aconteceu concretamente no Algarve o 7º Congresso Nacional de Cuidados Paliativos, uma realidade a que Portugal começa a olhar com mais cuidado e mais atenção, mostrando que olha no contexto da saúde com mais dignidade para a pessoa e para a autonomia que ela pode ter no seu processo de saúde. Nesta situação inscrevem-se vários instrumentos, como o Procurador de Cuidados de Saúde, também o Testamento Vital, muitas vezes falado na sociedade civil, e também as diretivas antecipadas, um nome que muitas vezes é desconhecido na sociedade. Concretamente, o que é que são as diretivas antecipadas? As diretivas antecipadas de vontade são documentos em que a pessoa decide sobre os cuidados de saúde que deseja ou não deseja ter quando não está capaz para decidir. Ou seja, esta questão da necessidade de haver uma interpretação da vontade da pessoa quando ela não está capaz para decidir, e estamos a falar só neste caso específico em situações de doença, surgiu estamos a falar nos anos 60, finais dos anos 60, com as grandes questões de limite, de facto, com o final da vida, sobretudo com os doentes terminais, com as pessoas em estado vegetativo persistente. Portanto, isso foi a primeira vez que se falou nesta necessidade de existir um documento que, no fundo, auxiliasse o profissional de saúde a conhecer a vontade daquela pessoa. Mas também a família, ou seja, um instrumento que auxiliasse a família. Claro, nós quando falamos na doença, estamos sempre a falar não da doença naquela pessoa isolada, mas num contexto, não é? Num contexto familiar, num contexto até médico, em que há vários profissionais de saúde envolvidos e, portanto, uma das ideias que nós devemos tomar em consideração é que não se tratam de decisões isoladas, tratam de decisões num contexto e que deveriam ser trabalhadas e avaliadas num determinado contexto. É claro que a diretiva antecipada de vontade vem responder, no fundo, ao princípio da dignidade humana e da autonomia da vontade, em que a pessoa deve tomar as decisões a respeito da sua saúde, mas de forma capaz e consciente. O que é que acontece? Muitas das vezes, e não estamos só a falar no final da vida, mas sim qualquer situação de doença em que nós fiquemos incapacitados de prestar o nosso consentimento em função do estado em que estamos, da impossibilidade de conhecer a vontade da pessoa naquele momento, não é? A pessoa que está inconsciente ou que está incapaz de, por qualquer razão, de manifestar a sua vontade, no fundo o que nós desejaríamos era que pudéssemos adivinhar, se posso usar esta expressão, o que é que a pessoa quereria para si, qual era a decisão que a pessoa tomaria para aquela situação. E em Portugal, as diretivas antecipadas são já uma prática? Eu acho que as pessoas já têm hoje consciência, cada vez mais, da necessidade de manifestarem a sua vontade, tomarem decisões sobre o que querem e o que não querem sobre os cuidados de saúde. Porque, claro, hoje em dia as pessoas, por via do consentimento informado, já são, no fundo, convidadas a participar nas decisões sobre os cuidados de saúde que desejam para si. E, portanto, neste sentido, as pessoas já sabem que podem participar. Se me pergunta se as pessoas hoje já fazem diretivas antecipadas de vontade, provavelmente há ainda um número muito reduzido de pessoas a fazê-lo. Por desconhecimento ou receio? Eu acho que há um fenómeno geral, quer dizer, se nós formos ver nos países em que já têm legislação há mais tempo sobre diretivas antecipadas de vontade, e não vamos muito longe, vamos à Espanha. Em Espanha a legislação é 2002, segundo dados do ano passado, só 150 mil pessoas é que registaram a sua diretiva antecipada, ou seja, há um número ainda reduzido. Em França há a mesma coisa, portanto, há
não é muito grande o número de pessoas que fazem de facto, assim como se calhar não é muito grande o número de pessoas que pensam se querem ser dadoras de órgãos ou não, as pessoas que tomam uma série de decisões pensando no dia da manhã, porque nós de facto nós conhecemos todos, não é? E sabemos que temos muita dificuldade ainda de lidar com as situações, por um lado, final de vida. Nós não queremos pensar nós queremos pensar na nossa vida, não queremos pensar no nosso final de vida. E também quando estamos doentes, quer dizer, são assuntos que nós deixamos sempre para um dia mais tarde, porque simplesmente não queremos ser confrontados com eles. E depois, quando chegam estas situações em que são precisas tomar decisões, quem está à nossa volta muitas vezes sente-se, por um lado, com um encargo muito grande de transmitir a nossa vontade, e por outro lado é um peso muito grande também para os profissionais de saúde conseguir interpretar a vontade da pessoa, porque a pessoa naquele momento não pode. Isto são confrontos que diariamente existem nos hospitais, porque infelizmente estas coisas acontecem e claro, não há formas perfeitas. Conhecer a nossa decisão quando não a podemos tomar é quase impossível, não é? Portanto, vamos tentando encontrar maneiras de aproximar essa vontade. Uma das maneiras é a Diretiva Antecipada de Vontade. Este diploma, que é de 2012 e já está em vigor, contempla esta possibilidade e a designação de um procurador de cuidados de saúde, que no fundo é uma pessoa que nós designamos, que é o nosso representante e que tem a possibilidade de transmitir, e é muito importante sublinhar esta questão de transmitir. O procurador dos cuidados de saúde não vai decidir por nós, vai ser um veículo transmissor daquilo que, por nos conhecer bem, por ter conversado connosco, por ser uma pessoa em que nós confiamos, vai dizer aos profissionais de saúde qual seria a nossa vontade relativamente a determinada situação. É claro que tudo isto parece aparentemente simples, mas na prática é muito complexo. É muito complexo porque, desde já, porque quando nós fazemos um testamento vital, também é outra forma de chamar a Diretiva Antecipada da Vontade, ou transmitimos a nossa opinião a um procurador de cuidados de saúde, estamos a transmitir de acordo com os conhecimentos que temos neste momento. E, portanto, sendo a Diretiva Antecipada de Vontade válida por 5 anos, pode ser revogável, pode ser renovada, podemos alterar a qualquer momento, mas, de facto, nós podemos fazer hoje uma Diretiva Antecipada com uma decisão e daqui a meses, já nem digo anos, pode estar desatualizada de acordo com os conhecimentos médicos e conhecimentos científicos. E nós próprios, porque o consentimento prevê-se que seja livre, expresso e capaz, não é? E informado, claro, podemos não ter essa informação. A informação pode ter evoluído, ou podíamos não estar dotados de toda a informação. Esse é um dos grandes dilemas, a atualidade é um dos grandes dilemas da Diretiva Antecipada. E, por outro lado, nós mudamos muito a opinião. Nós sabemos todos, por nós, que, por experiência própria, que hoje temos uma opinião e amanhã podemos ter outra. E relativamente à nossa saúde, e isso está comprovado, há muitas situações que nós dizemos, se me acontecer isto, eu não quero que seja feito isto, ou quero que seja feito aquilo, mas nós, confrontados com essa doença, em situações limite, ou mesmo perante essa possibilidade, nós podemos nesse momento ter outra opinião. Portanto, a nossa vontade é muito volátil, digamos assim. Nós podemos mudar. Portanto, é muito difícil, de facto, saber se aquele instrumento que existe naquele momento reproduz exatamente a nossa vontade ou não. Por isso, é que é muito importante
A pessoa que quer fazer um testamento vital, nomear um procurador de cuidados de saúde, deve fazê-lo em consciência, mas deve fazê-lo acompanhada da informação, de toda a informação que dispor. Falar com o seu médico, perguntar-lhe, no fundo, as consequências desta decisão, informação sobre as várias possibilidades. Depois há outro problema, é que nós não adivinhamos o que nos vai acontecer. Nós podemos decidir neste momento sobre questões gerais, mas há questões, nós não sabemos o que é que nos vai acontecer amanhã. Que doença é que vamos ter? E, portanto, nós podemos, e será o mais natural, não prevermos aquela doença, não prevermos aquela situação. E, portanto, no fundo, o testamento vital seria talvez mais útil para as pessoas que estão a começar a desenvolver uma doença e que podem se informar sobre a evolução da sua doença, poderá ter ainda mais utilidade. Estes instrumentos que temos falado, nomeadamente o Procurador de Cuidados de Saúde, o Testamento Vital e também as diretivas antecipadas, inscrevem-se no maior cuidado e participação que o cidadão é convidado a ter no seu próprio processo de saúde. Eu acho que é positivo as pessoas pensarem, por um lado, sobre si próprias e sobre o que querem sobre si próprias, mas, por outro lado, é positivo e é muito útil no diálogo que é necessário ter com o médico, com os profissionais de saúde, porque é uma forma também do nosso médico nos conhecer melhor. Nós falarmos com o nosso médico é muito importante, não só sobre o tema daquela consulta que marcamos para aquele dia, mas também refletir sobre outras situações que nos podem acontecer e quais as consequências das nossas decisões, e dotar o médico também de conhecimento, de melhor conhecimento sobre nós próprios, como também das pessoas que estão à nossa volta. Eu acho que as diretivas antecipadas de vontade não são obrigatórias, portanto as pessoas não têm que o fazer, mas quando o fizerem devem, até em prol do fundo de melhor executar no fundo a sua decisão, devem de facto conhecer, conversar, refletir também elas próprias sobre, no fundo, sobre a sua vida e sobre a melhor forma de poderem também viver a sua vida. Sobre a sua vida e a sua vida ser vivida da melhor forma possível. Obrigada, doutora Paula, por connosco olhar para a saúde e também nos lançar desafios para a forma como o cidadão comum pode participar cada vez mais no seu processo de saúde. Muito obrigada, até daqui a algumas semanas.